Olá pessoal, sou a professora Silvia da disciplina de Ciências. Hoje iremos dar continuidade aos assuntos das aulas anteriores, onde falamos bastante sobre matéria e energia. Hoje iremos destacar mais um ponto interessante sobre esse assunto, que são as transformações químicas. Como ocorrem as transformações químicas? No nosso cotidiano, estamos cercados por transformações químicas a todo momento, como, por exemplo, a preparação de um bolo. Podemos pensar como seria o preparo e seus ingredientes, mas não saberíamos ao certo como ocorre o processo de transformação deles, né? Quando a gente vai preparar algo, como por exemplo o bolo que eu citei, a gente sabe que quando a gente une os ingredientes, ocorre uma transformação química. Então, na hora de preparar um bolo, são ingredientes diferentes um do outro. No momento do preparo, a massa do bolo, como a gente chama, ela está no estado líquido. No momento que o bolo está cozinhando, assando, ele já vai ficando no estado sólido. Então, é a partir daí que os ingredientes estão unindo um no outro que ocorrem as transformações químicas. Isso a todo momento ocorre várias transformações químicas em tudo que a gente prepara. Transformações químicas, noções gerais. Quando duas substâncias estão juntas, mas conservam suas propriedades, elas formam uma mistura. Então, quando se juntam duas substâncias, mas sendo conservadas com suas propriedades iniciais, elas formam o que chamamos de misturas. Quando duas ou mais substâncias iniciais dão origem a uma ou mais substâncias diferentes, com propriedades também distintas iniciais, aí já ocorre uma reação química, que é a mistura de duas ou mais substâncias, certo? Reação química. Nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes. E as substâncias que se formam são chamadas de substâncias resultantes ou produtos. Coloquei para vocês aí dois exemplos de algumas evidências das transformações químicas. Aí vocês podem observar que ocorrem essas reações químicas devido ao tempo, né? São as coisas expostas ao tempo. Por exemplo, essa primeira imagem aí do carro. Quando o carro fica exposto ao tempo, ao sol, ao sereno, à chuva, a tudo que envolve a parte de fora do tempo, né, que envolve o tempo, tudo que está fora, exposto ao tempo, acaba modificando, se transformando. Então, o carro na primeira foto, ele está novo, com a pintura nova, com seus detalhes, e já na segunda foto já houve uma modificação. O carro acabou enferrujando, devido às transformações que ocorrem devido ao tempo, tudo que envolve o tempo. A mesma coisa aconteceu com a maçã. Vocês podem perceber, não só a maçã, como a banana, qualquer tipo de fruta, alguns tipos de fruta, na verdade, eles se transformam com o tempo. No momento que você corta a fruta, que você deixa exposto ao tempo, já modifica. Pode prestar atenção de como a maçã era antes e como a maçã ficou depois. Transformações espontâneas e não espontâneas. As transformações espontâneas são aquelas que se modificam ao longo do tempo, sem precisar de nenhuma ação externa. São aquelas espontâneas, que ocorrem naturalmente, então, sem nenhuma ação externa. São as espontâneas. Já as transformações não espontâneas precisam de uma ação externa para ocorrer, como, por exemplo, uma fonte de energia. Certo? Aí tem a diferença das duas, as espontâneas e as não espontâneas. Transformações químicas na cozinha. Ao prepararmos os diferentes tipos de alimentos, estamos realizando reações químicas, como eu falei para vocês lá no início. Cada transformação que ocorre ao preparar os alimentos é visível notar. Alterações em quê? Na cor, na textura, na consistência e também no odor. Como, por exemplo, o bolo. Vocês lembram do bolo que eu citei no início? O bolo, quando ele vai modificando, uma coisa bem interessante do bolo é o cheiro, né? Que é o odor. A gente começa já a perceber que ele está cozinhando.
começa a mudar, né? Começa a apresentar um odor, como também a cor, a textura, a consistência, entre outras coisas. Como qualquer preparo de qualquer alimento que a gente vai fazer na cozinha. O fogo. Qual a sua importância? O fogo é obtido a partir de uma reação de combustão. Sabemos que sua importância vem desde a pré-história, onde os nossos ancestrais dominavam o fogo. Que os nossos ancestrais dominavam o fogo de uma forma bem diferente de como a gente domina hoje, né? Hoje em dia é essencial para a vida humana. Sem o fogo, muitas pessoas não conseguem sobreviver, não é verdade? Transformações químicas e os seres humanos. Em todos os seres vivos ocorre uma série de reações químicas que garantem a atividade e a manutenção do metabolismo. São reações químicas que liberam energia dos nutrientes e transformam substâncias em outras, que são utilizadas por nós, seres humanos, né? Pelo nosso organismo. Por fim, eu coloquei para vocês aí 5 questões para vocês responderem de acordo com o assunto que eu acabei de falar para vocês, certo? Mas qualquer coisa, vocês podem falar comigo, tirar qualquer dúvida e também pesquisar, né? Vocês podem pesquisar, quem tem muito acesso à internet, vocês podem pesquisar até no próprio livro didático. Então, eu coloquei 5 perguntinhas para vocês. A primeira, você sabe preparar um bolo? Se você diz que sim, você tem que citar os principais ingredientes de um bolo. Mas também vocês podem dizer que não sabe preparar, mas vocês poderiam citar apenas os ingredientes presentes no bolo. Ok? Número 2. O que acontece com o alimento que ingerimos enquanto está no nosso corpo? O que acontece quando o alimento que a gente ingerimos enquanto está no nosso corpo? O que acontece? 3. Explique com suas palavras por que a maçã mudou sua coloração ao ficar em contato com o ar. 4. Quais mudanças conseguimos perceber ao observar o carro exposto no ar? Então, essas questões 3 e 4 é relacionada àquela fotozinha que eu postei para vocês, que eu coloquei. Que eu mostrei 2 situações, a do carro e a da maçã. E por fim, a última questão, a 5. Exemplifique algumas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Quais são os tipos principais de reações químicas que ocorrem em nosso corpo? Podem dar uma pesquisada também sobre essa pergunta, ok? Então, eu desejo para vocês bom estudo desse assunto, é um assunto muito bom, no qual eu ainda vou aprofundar bastante com vocês mais para frente, certo? Então, bom estudo e qualquer dúvida é só falar comigo.